Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o HTMX11, que é o FII de hotéis da Hotel Invest e da BTG Pactual. Então esse aqui é um raio-x do fundo. O fundo hoje, o preço da cota mercado secundário R$ 164. Ele passou aqui da mínima de 52 semanas 99 até a máxima de 164. Né? Foi bem elástica, né, essa variação do preço da cota do fundo. Então você vê aqui, em 2019 aqui a cota chegou a uns R$ 200 mais ou menos, e aqui na época da pandemia chegou a 70, né? E hoje ela recuperou bastante, né? Então de 2022 aqui para cá, fim da pandemia, subiu já bastante o preço da cota. Hoje ela está aqui com um preço, um valor patrimonial aí de 1,25, tem 25% de ágio, né, nesse fundo. E a gente observa aqui os rendimentos distribuídos. 2023 é esse verdinho. Então, 2023 a gente teve, né, rendimentos distribuídos, rendimentos bons, e aí o pessoal acabou se interessando novamente pelo hotel, né, que estava esquecido aí na época da pandemia, ninguém queria. E agora um monte de gente perguntando sobre o fundo, né? E aí a gente vê aqui em 2022 o dividendo foi bem menorzinho, né? E muitos meses aqui sequer teve rendimento contra a pandemia. Os hotéis fecharam, né? Os hotéis foram os setores que mais sofreram na época da pandemia. E a gente fala, né, que os setores normalmente que mais sofrem em algum determinado momento por uma circunstância, né, então é uma coisa circunstancial, normalmente é o que mais se recupera também quando a normalidade volta. E a gente pega um relatório aqui, ó, os últimos 5 anos de dividendos aqui do HTMX. Em 2019 veio alto, em 2020 teve quase nada, 2021 vazio, né, nada de rendimento distribuído. 2022 só no finalzinho que começou a distribuir, 2023 aqui, né, um baita dos rendimentos distribuídos. Então esse aí é mais ou menos o histórico aqui do fundo, e a gente vai para o relatório gerencial dele. Então o que é o hotel, como é que ele faz dinheiro, isso aí que a gente tem que observar, né, quais são as estratégias aqui do gestor. Então o relatório ele conta várias coisas aqui para a gente, né? Patrimônio líquido hoje, contábil aqui, 204, e na B3 207. Então, preço de cota aqui contábil 136, 137 aqui mais ou menos em linha, né? Só que esse relatório aqui ele é de agosto. É um relatório que já é mais antigo. O fundo ainda no aqui, ó, relatório gerencial agosto de 23. Esse preço aqui que está com 25% de ágio já, né? Que já subiu bem o preço da cota. Ele foi a partir de já está mais atual, né? Então esse preço aqui está mais atual. E aqui já está mais ultrapassado, né, digamos assim, o último relatório de agosto. A gente vem o dividend yield aqui do fundo 17,8% aqui contábil. Ocupação média, isso aqui é uma coisa importante para o setor hoteleiro. Qual que é a ocupação média dos quartos hotéis? Então, está aqui 61%. E o RevPAR. RevPAR é uma medida utilizada, né, hoteleiro, é uma sigla em inglês, Revenue per Available Room. Receita por quarto disponível, né, em tradução livre seria isso. Então está em R$ 278,78. Então você pega a diária média, multiplica aqui pela ocupação média e você vai ter o RevPAR, né? Essa é uma métrica aqui do setor hoteleiro. Então, o desempenho hoteleiro, e a gente vê a taxa de ocupação. Então, tem épocas, o hotel ele varia bastante. Tem época que está muito mais alugado, tem época que está menos alugado. A taxa de ocupação, você vê que em junho de 19 estava em 70, e mais ou menos aqui, deixa eu ver, vamos, junho de 22, 67, né, mais ou menos em linha. Ó, junho de 23, 61, né? E a gente vê que alguns meses, como março, né, são meses que tem mais pico, né? Você tem um pico maior aqui de ocupação no mês de março, e o pior mês, normalmente, aqui, fora da época de pandemia, né, que a pandemia chegou a zerar aqui a ocupação, mas fora desse mês aqui, os meses que tem essa coisa para baixo aqui é sempre final do ano. Ó, dezembro, tá vendo? Dezembro aqui também é mais baixo, né? Então, normalmente aqui dezembro veio um mês aqui mais baixo. Os hotéis deles são todos em São Paulo, então eles ficam alugados, principalmente são hotéis mais voltados para o público ali de negócios, né? E então, mês de dezembro, São Paulo fecha, né? Dezembro ali, comecinho de janeiro e tal. Normalmente o preço da diária dos hotéis é muito barato, a vacância é muito elevada, né? Então a gente tem essa queda aí no final do ano. E no mês de março, né, quando você tem vários eventos, tem show, tem eventos
o pessoal faz, né? Seja evento financeiro, seja qualquer tipo de reunião, qualquer coisa desse tipo. Então, durante o ano a ocupação é maior, né? Então, tem a diária média. Então, dezembro uma diária está mais baixa, lá para o meio do ano está mais alta, 460, tá vendo? 430. Março aqui, normalmente, ó, pico de diária, 598. E o RevPAR aqui, né, considerando, né, o preço da diária média vezes ocupação, então você tem períodos aqui, ó, em dezembro de 2019, 197. Aqui, ó, tá vendo? Em dezembro, normalmente, os meses são os meses mais fracos, e você tem aqui, ó, março, né, os meses, normalmente aqui perto de março, aqui, os meses mais fortes aqui do fundo. Recebimento por quarto, tem aqui, né, nos últimos meses aí, então tem março, ó, normalmente aqui, ó, bem forte, né? O mês de março normalmente é forte lá em São Paulo. Dezembro, né? São meses mais. Dezembro, janeiro são meses mais fracos, né, para o mercado de São Paulo. O HTMX11 apresentou ocupação de 61%, diária média de 454. Aí você pega e multiplica esse 454, né? Vezes esse 0,613, né? Que seria 61,3 dividido por 100. Aí você vai ter o RevPAR aqui de 278. Então, o RevPAR médio do fundo ali, ao longo do ano, considerando o preço de diária também, a ocupação, R$ 278. E aqui a gente vê a demonstração do resultado. Isso aqui é uma parte importante. De onde que vem as receitas do fundo? Então, a receita primeiro é com diárias de hotel, está aqui, ó. Então, nos últimos 12 meses deu 19.245. E tem outra aqui, ó, receita com vendas de quartos. Então, ele compra e vende quartos de hotel. Então, a gestão é muito eficiente nisso, em comprar e vender quartos de hotel. E aí a gente vê que aqui, ó, receita de diárias de hotel, ele tem sempre, é mais recorrente, tá vendo? Todos os meses aqui tem o receita diária, só que o receita com venda de quarto é menos recorrente, em março não teve nada. Agora aqui em abril, maio, né, tem outros meses aqui você tem a receita forte, tem meses, né, por exemplo aqui, ó, em agosto de 23, você teve uma receita de venda de quartos maior, inclusive, do que a receita de aluguel de quartos. Então a gestão foi bem ativa aqui nesse período. Acumulado de 12 meses, você tem 19 milhões aqui de receitas diárias, 8 milhões de receita com venda de quartos. E aí a gente tem a despesa, tem um custo quando você vende, né? Quando você vende alguma coisa aí, custo imobiliário, de documentação, tudo, comissão, essa coisa toda, tem a despesa. E tem também uma despesa que é a taxa de performance da gestão, né? E aí você tem o lucro distribuído por cota, né? Ao final das contas, você tem esses dois tipos de receita, que é a receita com diárias e a receita com venda de quartos. A decomposição do resultado. Então, que esse aqui para o mês de agosto, ó, a receita com a venda de quartos foi maior do que a da diária. Durante agosto, 4 unidades hoteleiras foram vendidas. Então, eles venderam 4 unidades hoteleiras em agosto, gerando uma receita de venda de 1.600.000, ou seja, em torno de 400 mil cada quarto que foi vendido. Após a dedução da taxa de performance, então, eles deduzem a taxa de performance, que é de 20% do lucro que você tem corrigido pelo IPCA, resultou em um lucro líquido de 1.480.000, ou R$1 por cota. E aí ele fala, desde que foi iniciado o ciclo de desinvestimento, foram vendidas 463 unidades hoteleiras, fazendo o valor de R$ 46,13 por cota. Então ele distribuiu R$ 46,13 por cota só de ganho de capital, né? O fundo começou em julho de 2023, operando 489 unidades hoteleiras em 22 hotéis. Hoje eles têm perto, né, de 500 unidades hoteleiras aí, mas ao longo da história já venderam, né, mais de 460 unidades hoteleiras. Então estão sempre vendendo unidades quando eles acham que o lucro é interessante. E a história, né, do hotel ela é interessante com relação a isso. Ao longo da vida do hotel, ele é um fundo já bastante antigo, ele é de 2007, e talvez, né, tenha sido um dos primeiros fundos que começou com gestão ativa. Então teve lá o BRCR, né, o Hotel Max Invest, foi em turno de 2006, 2007, 2008, né, depois entrou os fundos da Quineia, mas a gente tinha ali o HGBS, tem alguns fundos que tinham gestão ativa nessa época, que foram os primeiros, né, no comecinho de tudo, eles eram os primeiros. E o Max Invest já ganhou, inclusive, prêmios de melhor fundo imobiliário, né, alguns anos atrás. E qual o objetivo dele? Era comprar quartos de hotel muito baratos, e quando chegasse no preço, né, no prêmio lá que eles achavam que deveria ter, né, em um momento oportuno, eles vender tudo e distribuir para o cotista, acabou, né?
E quando eles foram fazer isso, né, durante uma assembleia, os cotistas eles pediram para que o fundo continuasse. Então, foram os próprios cotistas em assembleia e falaram: não, vamos continuar com o fundo. Né? E os cotistas continuaram com o fundo. Então, é uma história interessante. No fundo, já era para ter amortizado tudo, né? E os cotistas quiseram, né, que ele continuasse. A rentabilidade nos últimos 12 meses do fundo aqui ó, foi de 35,5% a 300% do CDI. Então, teve uma baita rentabilidade aqui, porque o preço da cota subiu muito e somou, né, com os resultados distribuídos. Base dos cotistas aumentou, o portfólio do fundo, então quase por segmento. Né? Ele tem vários segmentos aqui, então tem o super econômico, que é aqueles budgets, né? Tem o econômico, tipo a parte de IBS, o mid-scale, né, que é o médio ali, e o upper mid-scale, né, que é o superior, né, digamos assim, né, 25% da carteira do fundo. Então, a maioria dos quartos aí por bairro são bairros aí que o pessoal usa mais para negócios, né? Itaim, Brooklyn, Jardins, né? Então, essa parte de hotéis é mais corporativo, digamos assim. Quartos por administrador, então tem vários administradores também, a Costa, Plaza, Intercity. Quartos por ativo, e aí tem vários ativos aqui, né? Eles discriminam aqui os ativos, né? E qual é o percentual em cada um dos hotéis. E aí, por último, né? Tem aqui os hotéis que eles têm, a Ibis Styles Faria Lima, então, ó, econômico, quantidade de quartos que ele tem, a unidade hoteleira, esse UH aqui. E aí vão passando aqui pelos vários hotéis, né? O Ibis Morumbi, Staybridge, né? Esse aqui é um Upper Mid-Scale, já é padrão mais superior. O Stan Plaza, Upper Mid-Scale também. Tem dois tipos de Stan Plaza, né? Tem um Grand Stan Plaza e o Stan Plaza. O Stan Plaza eu acho que é Mid e esse aqui é o Upper Mid, né? Então, o Ibis São Paulo Congonhas, Stan Plaza International, que é Mid, né? 40 unidades. E aí tem vários, né, hotéis aí que ele tem quartos, né? Ele é 21 quartos aqui. É o Intercity Paulista, que é um mid também, né? Um padrão mediano aqui. Berrini, que é a região central ali, ó, Ibirapuera, Jardins. São vários hotéis aqui, né? Vários hotéis que eles têm participação, que tem alguns quartos. E como eles estão sempre comprando e vendendo, o portfólio deles também está sempre mudando, né? E aqui no finalzinho do relatório, aqui tem a localização, então todos os ativos aqui, eles colocam o número, né, colocam o mapa aqui, né, de São Paulo, então eles focam na região de São Paulo mesmo, e aí o nome de todos os hotéis e a concentração deles no portfólio do fundo. Fala aqui um pouquinho do perfil do fundo. O perfil do fundo foi criado em 2007, é bem antigo, com o intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo. Então eles compraram, né, no início os hotéis, os quartos de hotel, e depois venderam quando se recuperou, né? Então, segundo a estratégia original, o Hotel Maxvest iniciou em 2011, foi a mesma coisa ele fez, um ciclo de desinvestimento em razão da valorização das unidades. Então a gente viu que em 2011 até 2012 ele ainda estava tranquilo, depois que veio a crise ali em 2014, né? Aí ele apresentou uma desaceleração no ritmo de vendas e em 2016 e 2019 alguns apartamentos foram adquiridos. Então lá depois da crise, né, depois do 14, 15 ali, eles começaram a comprar, né, apartamentos ali também, incorporaram a carteira do fundo e esperaram a recuperação de mercado, né? E aí o que aconteceu? Pandemia de Covid, 2020. Então, a pandemia de Covid aí jogou, né, um balde de água fria ali no fundo, né? Só que agora o fundo tem se recuperado, né? Então o desempenho dos hotéis está voltando, o que possibilitará uma retomada nas vendas em médio prazo. Então ele deve voltar forte com essa questão das vendas, né, das unidades hoteleiras, ou seja, né, os rendimentos do fundo aí devem aumentar, porque a gente viu que uma boa parte da receita do fundo é com a venda de quartos de hotel que eles compraram barato. Então eles conseguem comprar barato. Você pegar relatórios aí um pouco mais antigos, aqui nesse relatório não falou, mas você vende quarto pelo dobro, né, ou mais ali do dobro do preço que comprou. Então você viu que o custo médio aqui da venda foi 400 e poucos mil, então eles pagaram em torno de 200 aí em cada unidade dessa aí ou menos, né? Então a gestão do fundo aqui, ó, no Hotel Invest, taxa de administração 0,5, consultoria 0,2, 0,7, mais gerenciamento de ativos aqui de 0,3. Então dá 1% ao ano. É uma taxa aí, em média, está em linha mais ou menos com a grande maioria dos fundos imobiliários. E a taxa de performance dele é 20% sobre o lucro da venda de imóveis. Só que é 20% do lucro quando você reajusta. Então você comprou um imóvel em 2017, aí vendeu ele em 2020. Tem 3 anos de inflação, né? Esses 3 anos de inflação, você corrige, né, o valor de compra aí pelo IPCA,
e aí você cobra a taxa de performance em cima do que foi valorizado, né? Então é uma questão importante aí quando se fala do fundo, tem a taxa de performance sim, né? Mas é em cima do valor corrigido, né? Você não paga performance em cima da inflação, ao contrário do que a gente faz, né? Quando você vende um imóvel que você comprou mais barato, você paga imposto em cima, né? O imposto em cima do ganho de capital da parte da inflação, né? Que seria só, né, uma reposição do valor do dinheiro no tempo, né? Você tem que pagar imposto em cima de inflação. Aqui não, a gente não paga, né, a taxa de performance em cima da valorização com base na inflação. Então, é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aí é o HTMX11, o FII de hotéis aí do Max Invest. Muita gente perguntou, né, sobre esse fundo. Então, é um fundo bem interessante para quem gosta aí do setor. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa aí seu like, coloca um comentário aqui embaixo, né? Compartilha com quem você acha que pode se interessar. Temos os nossos relatórios de fundo imobiliário, relatório de FIF Infra, que também estão aqui os links embaixo do nosso vídeo. E é isso que a gente tinha no nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo.